Olá, pessoal. Então, nas duas videoaulas anteriores, a gente viu o conceito de derivadas de funções vetoriais. A gente viu qual seria a interpretação física, quais são as características geométricas e como calcular também. Nessa videoaula, a gente vai ver o que significam e como calcular as integrais de funções vetoriais. Então, a definição já está aqui. Se a gente tem uma função vetorial contínua num intervalo finito, AB, a integral definida da função vetorial nesse intervalo é definida também através do limite de um somatório. Mas a gente vai focar aqui em como calcular essas integrais. A gente vai abrir uma exceção na nossa disciplina e a gente não vai destrinchar tanto a definição de integrais. A gente vai ver como calcular essa integral e isso também é feito componente a componente. Então, se a gente tem uma função vetorial R de t, com funções componentes x de t, y de t e z de t, nas componentes i, j e k, respectivamente, basta calcular a integral no intervalo dado das funções componentes correspondentes. E a gente vai ver como que isso vai ficar nesse nosso exemplo da função vetorial com funções componentes t ao quadrado, exponencial de t e menos 2 cosseno de πt. Então, vou pedir para vocês pausarem o vídeo e calcularem a integral da função vetorial dada componente a componente, como está aqui na equação acima. Lembrem-se que a integral de uma função vetorial tem como resultado também um vetor. Tem esse cálculo de integral tem também componentes i, j e k, cada uma delas calculadas como a integral da função componente correspondente, certo? Então, pausem o vídeo, tentem calcular essa integral e a gente já dá continuidade ao vídeo resolvendo esse exemplo. Então, aplicando a equação que está aqui no nosso quadro, a gente obtém diretamente essa última equação. A gente vai calcular a integral da primeira função componente, que é t ao quadrado, no intervalo dado de 0 até 1, e a mesma coisa para as outras duas funções componentes. Então, é só fazer esse cálculo e o que a gente obtém? No caso das duas primeiras funções componentes, a integral é bastante direta. A integral de t ao quadrado é t ao cubo sobre 3, e a integral de exponencial de t é dada pela própria exponencial de t. A gente já tem essas duas funções primitivas, essas duas antiderivadas, que, avaliadas no intervalo de 0 até 1, fornecem as coordenadas do vetor integral da função vetorial no intervalo 0, 1. Então, a integral dessa função vetorial no intervalo 0, 1 tem a primeira coordenada igual a 1/3, a segunda coordenada igual a e menos 1, e a terceira coordenada a gente vai calcular agora, só que com o método de integração. Um pouco mais elaborado, certo? Então, aqui a gente tem, na terceira integral a ser calculada, uma função composta, cosseno de πt, essa função mais interna, que é π vezes t, a gente está chamando de uma nova variável, que é u. E calculando essa integral por substituição, o que a gente obtém? A gente encontra uma primitiva para essa função pelo método da substituição. A substituição está aqui à esquerda. E o resultado dessa integral é igual a 0. Então, como eu disse, a primeira coordenada do vetor resposta, o vetor que é igual à integral definida, ele é dado pela integral dessa função t ao quadrado, ou seja, a primeira coordenada é 1/3. A segunda coordenada é e menos 1, e a terceira coordenada agora é 0, como eu vou inserir aqui no 4 agora. Então, está aqui calculada a nossa integral definida da função vetorial no intervalo 0, 1. Mas o que a gente vai discutir agora, em um pouco mais de detalhes, é a definição de integral indefinida, começando aqui pela ideia, pelo conceito de antiderivada. Então, isso aqui é bem semelhante com o que a gente vê na disciplina de cálculo 1, para funções reais de uma variável. A gente diz que uma função r de t vetorial é uma antiderivada de uma função vetorial dada r de t, se a derivada da função r é igual à função r dada. E por que isso é interessante para a gente no contexto
de deslocamento de objetos, quando uma função vetorial parametriza o deslocamento de um objeto. A gente pode interpretar essa definição da seguinte maneira. A gente imagina que a função vetorial R de t da definição, ela é, na verdade, uma função vetorial que representa a velocidade do objeto em cada instante. Então, uma vez que você tem a função vetorial R de t, que é a função velocidade, dado que você tem uma descrição da velocidade do objeto em cada ponto, o que significa R de t? Dada essa descrição R de t, que é a velocidade do objeto em cada instante, a função R de t vai ser uma função posição que tem a função dada como função velocidade. Então, a gente está dizendo, imagine que um objeto tem uma velocidade se comportando dessa maneira. Encontre para mim uma descrição da posição desse objeto, dada a descrição da velocidade. Então, essa descrição da posição é a função R de t. Então, se a gente tem a derivada de uma função, como que a gente faz para encontrar a função original? Através de uma integral. E essa é a nossa definição de integral indefinida. Então, o que a gente está imaginando aqui? A gente está imaginando que a gente deu a função R de t, nesse caso, a função velocidade, R de t, a função velocidade, e a partir da velocidade, a gente encontra a posição, R de t, através de um processo de integração. Então, a integral indefinida, lá de cálculo 1, ela tem aquela constante mais c, certo? Aqui é a mesma coisa, só que a gente vai ter uma constante c diferente para cada coordenada, para cada componente dessas funções vetoriais. Então, como a gente vai ter uma constante para x, possivelmente uma constante diferente para y, possivelmente uma constante diferente para z, se for uma função vetorial de R3, a gente vai ter, na verdade, uma constante vetorial que a gente está representando aqui por esse c em negrito. Então, vejamos um exemplo de como que isso tudo funciona. Vamos supor que a gente tem uma partícula que se encontra no instante de tempo t igual a zero em um ponto específico do plano. Vamos colocar aqui um exemplo numérico, digamos que é o ponto 1, 4. Certo? Ficou meio feio o nosso 4, mas aqui o ponto 1, 4 do plano. E essa partícula, partindo do ponto 1, 4, ela inicia um deslocamento com velocidade constante igual a um certo vetor, que a gente vai colocar aqui como menos 2, 3 unidades de distância por segundo. Encontre a parametrização da sua trajetória. Então, o que a gente tem aqui nesse exemplo? A gente tem uma descrição da velocidade do objeto e, com isso, a gente quer encontrar a posição do objeto, que é precisamente o que nós discutimos aqui. Dada a velocidade, que é a derivada da função que a gente quer encontrar, a gente encontra essa função a partir da derivada dela por um processo de integração. Ou seja, a gente vai integrar a velocidade para encontrar a posição. Então, aqui a gente tem uma integral, novamente, mas a gente não tem uma integral num intervalo específico. A gente está calculando uma integral indefinida para encontrar como resposta uma função, que é a função posição, a parametrização da posição do objeto, que a gente obtém a partir da velocidade. Esse vetor velocidade ele é igual a menos 2i mais 3j. E a gente vai fazer essa integral componente a componente, certo? Então, a integral de menos 2 é igual a menos 2t, a integral de mais 3 é igual a mais 3t. E nas duas integrais indefinidas, em cada uma das coordenadas, a gente tem uma constante de integração que não necessariamente é a mesma. A gente vai ver daqui a pouquinho, um pouquinho melhor, o que essas constantes de integração significam. Mas aqui a gente poderia ter escrito o vetor menos 2t mais 3t e o vetor constante vetorial C1, C2. E é essa é a constante vetorial que aparece aqui do nosso lado direito. Nesse caso, a constante vetorial
representada por C1, C2. Então, feito esse primeiro passo de integração, a gente vai concluir a obtenção dessa parametrização R de T usando essa informação de que no T igual a zero, a partícula se encontra no ponto 1, 4. Então, como que vai ficar isso aqui? A gente tem aqui a nossa função vetorial e a posição do objeto em T igual a zero é a mesma coisa que R de zero. A função parametrização da posição calculada no zero. Isso aqui é igual a 1, 4. Então, a gente vai substituir T igual a zero nessa expressão que a gente tem para R de T, e isso vai ter que ser igual a 1, 4. E assim a gente encontra uma equação para a coordenada x, que fornece C1 igual a 1, e uma equação para a coordenada y, que é C2 igual a 4. E assim a gente encontra a função posição certinho como gostaríamos. Reparem que, quando t é igual a zero, a gente obtém o ponto 1, 4, como dito aqui no enunciado, e a velocidade, o vetor velocidade que a gente obtém dessa parametrização, a gente obtém pela derivada, e derivando isso a gente encontra menos 2, 3, que é o vetor de velocidade do enunciado, verificando que a nossa resposta está correta. E reparem que as constantes C1 e C2 estavam relacionadas e estão relacionadas com a posição inicial do objeto. Tomem cuidado que nem sempre elas são iguais à posição inicial do objeto. Depende de como essa integração aqui é feita, qual o resultado dessa integral indefinida, mas em geral elas estão associadas com a posição inicial do objeto.